Olá, alunos da comunidade da professora Camila Torriani. Meu nome é Lídia e eu faço parte de um grupo de pesquisa, um Neurogrupo da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. E nos últimos anos, nós temos realizado alguns trabalhos de tradução e adaptação transcultural de alguns instrumentos de medida para o português Brasil. E hoje o objetivo dessa aula é apresentar um destes instrumentos que foi realizado todo este processo sob a orientação da professora Aline Alvim Chiani, que é uma das professoras do Departamento de Fisioterapia, que orienta trabalhos de mestrado, doutorado, na nossa linha de pesquisa. Então, a organização da nossa aula, da exposição, ela vai se transcorrer em 3 pontos principais. Primeiro, uma contextualização, seguido pela exposição do instrumento de medida propriamente dito, que é o Exercise Preference Questionnaire Stroke Brasil. Vale salientar aqui já de início que este questionário ele é específico para triar as preferências de exercícios físicos após o AVE. E, posteriormente, nós vamos fazer algumas exposições clínicas em relação a alguns resultados que o nosso grupo de pesquisa já tem observado utilizando este instrumento na nossa prática de pesquisa. Eu vou deixar minha tela com o slide completo para facilitar para vocês acompanharem a apresentação. Então, atualmente diversos estudos já apontam os benefícios da prática contínua de exercícios físicos após o AVE. E esses benefícios vão além de melhoras a nível do domínio de função e estrutura do corpo, como melhora do condicionamento cardiorrespiratório, equilíbrio, melhora de flexibilidade, força, diminuição de níveis de pressão arterial, de lipídios, melhora da resistência à insulina, como também alterações a nível de atividade e participação, como melhora na mobilidade, no desempenho de marcha, como aumento de velocidade, de distância percorrida, e melhora no desempenho de atividades funcionais, nas AVDs, sentar e levantar, entre outras. Além desses 2 domínios, ainda existem diversos fatores que apontam alterações no contexto, nos fatores contextuais, como, por exemplo, diminuição de dependência e mortalidade e prevenção de recorrência da doença. Porém, mesmo mediante esses benefícios que são apontados na literatura, nos diversos domínios da CIF, a nossa população após o AVE, ela permanece fisicamente inativa. E segundo a Organização Mundial da Saúde e também a Heart Disease and Stroke Statistics, eles apontam alguns fatores de risco para o AVE, tanto para sua ocorrência como para a recorrência do evento, sendo que 91% dos fatores são fatores modificáveis, ou seja, são condições como hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes mellitus, tabagismo, e 74% estão correlacionados a fatores comportamentais, como hábitos alimentares, obesidade abdominal e a inatividade física. Então, antes da gente expor o instrumento, vale aqui a gente ressaltar a diferença entre atividade física e
exercício físico. O que é cada um? A atividade física, ela é conceituada como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos que requeiram um gasto energético superior ao nível de repouso. Ou seja, subir e descer uma escada, fazer alguma atividade de limpeza doméstica. Todas essas atividades que eu citei são exemplos de atividade física. Agora, o exercício físico, ele se refere a qualquer atividade física que mantenha ou aumente a aptidão física do indivíduo, tendo como objetivo a promoção de saúde ou a recreação. E essa atividade, ela tem a característica de ser planejada, estruturada e repetitiva, com o fim de condicionar alguma parte do corpo. Então, segundo também recomendações e diretrizes internacionais, para um indivíduo ser considerado ativo, ele tem que ou realizar 10.000 passos dia ou realizar 30 minutos de exercício físico de intensidade moderada com frequência de pelo menos 5 vezes por semana, totalizando aí 150 minutos em média. Então, mediante essa exposição inicial sobre o benefício da atividade física contínua nessa condição de saúde após o AVE, a gente fica com o questionamento se existe algum instrumento de medida que avalie a preferência por exercício físico nessa população. E se esse instrumento ele pode direcionar a prática de nós enquanto fisioterapeutas. Será que isso pode melhorar a adesão desse indivíduo? Ou somente identificar? Será que isso pode me dar um direcionamento de como encaminhar esse paciente depois que, por exemplo, que ele termina o processo de reabilitação comigo? É isso que nós vamos ver agora. Então, em 2007, o nosso grupo de pesquisa publicou a tradução e a adaptação para o português Brasil do questionário Exercícios Preferenciais após o AVE, na Revista Brasileira de Fisioterapia. E após esse processo de tradução e adaptação, também foi feita a análise das propriedades de medida deste instrumento. E ele demonstrou ter boa confiabilidade teste-reteste e boa validade de construto de conteúdo. Então, vamos expor aqui um pouquinho o que é esse instrumento. O objetivo dele principal é triar os exercícios físicos preferenciais e fatores contextuais relacionados à prática de atividade física. Ele é composto de 33 itens e eles estão organizados em 3 seções, sendo que a seção 1 ela é composta por 3 itens que tem como objetivo levantar a frequência e o tipo de exercício. A seção 2, ela é composta por itens onde o indivíduo ele vai responder o seu nível de concordância em relação a algumas características, como, por exemplo, realização de exercício em grupo, a estrutura do programa, realizar o exercício de forma independente ou sob supervisão, localização e um nível de esforço. Então, nessa sessão, a gente orienta que o fisioterapeuta, o aplicador, né, desse instrumento, ele use uma régua visual em que esteja apontado de 0 a 100%, onde 0 é eu não concordo em nada e 100 eu concordo totalmente. E que isso seja exposto durante
o questionamento de cada subitem desta seção. Como, por exemplo, no item 4, o senhor gosta de fazer exercício? De 0 a 100, quanto que o senhor concorda com isso? Sendo 0, não concorda em nada, e 100 eu concordo totalmente, sendo que ele pode dar uma nota intermediária, como por exemplo, 80%. E aí, o último, a última sessão, ela é composta de 5 questões, sendo 4 abertas, que vão triar ali as preferências, o relato desse indivíduo sobre as suas preferências ao praticar atividade física. Como, por exemplo, no item 30, o que você gosta em relação ao exercício? Então, um item onde ele pode expor as suas preferências sem um direcionamento do entrevistador ali de uma forma direta. E no último item, no item 33, ele vai pontuar de 1 a 10, entre essas atividades sugeridas, o que ele vai preferir. E aí ele vai escalonar o seu nível de preferência, sendo 1 a atividade mais preferida e 10 a menos preferida. Então, em relação à aplicabilidade desse instrumento, nós podemos reconhecer, né, ou trazer ao conhecimento do profissional os exercícios preferenciais nessa população, a organização de exercícios físicos e programas de reabilitação em âmbito público ou privado, e também é uma proposta, um meio de poder melhorar a adesão à prática de atividade física. E esse instrumento, ele demonstrou ter uma aplicabilidade clínica com uma média de tempo gasto por aplicação de no máximo aí 15 minutos, e é um instrumento de fácil compreensão. Só que a gente destaca a importância naquela seção 2 de enfatizar para o indivíduo que está respondendo o questionário a forma de possibilidades naquela extensão de 0 a 100 que ele pode estar respondendo. Caminhando de 0, não gosto nada, né, discordo totalmente daquele item que você está me questionando, até 100%, concordo totalmente com aquilo que foi questionado. E é importante salientar aqui que esse instrumento ele não possui score final, ele não tem uma pontuação, porque o seu objetivo é de uma forma direta triar os exercícios físicos preferenciais e os fatores contextuais correlacionados com essa possibilidade de melhorar a adesão à prática de exercícios físicos. E também vale salientar que esse instrumento, como a gente vai ver a seguir, ele pode ser aplicado nas diversas fases após o AVE, seja na fase aguda como na fase crônica. O que vai acontecer é que vão ter algumas características específicas de cada período desta condição de saúde. Então vamos lá. Eu vou apontar para vocês 3 trabalhos que o nosso grupo de pesquisa realizou, tentando já aplicar esse instrumento no cotidiano da pesquisa e prática clínica. O primeiro estudo de Caetano e colaboradores em 2020, que foi intitulado Alta Eficácia para se engajar em atividade física e habilidade de marcha, são os melhores preditores para a adesão após o AVE.
Esse estudo, ele teve como objetivo descrever as atividades preferenciais de exercícios físicos e também investigar os fatores que predizem a adesão à prática de exercícios físicos após o AVE crônico. Participaram desse estudo 93 participantes, com uma média de idade de 62 anos e uma velocidade média de marcha de 0,86 metros por segundo. E o que a gente encontrou nesse trabalho? Que cerca de 80% dos participantes responderam em termos de preferência, naquela seção 2, que eles preferem demonstração de como realizar o exercício por profissionais e que essas sessões elas sejam planejadas, elas sejam organizadas por um profissional. E 78% indicaram que gostariam que essas sessões de exercícios físicos fossem organizadas por outra pessoa. E a atividade preferencial apontada por 53% foi a caminhada. E o que a gente encontrou aqui um pouco diferente, além desse levantamento das preferências de atividades por exercício físico e uma atividade específica que foi a caminhada, foi 2 fatores que predizem a adesão à prática de atividade física, que é o indivíduo se sentir capaz de realizar atividade física e ele ter maior capacidade de caminhada. Já em 2018, um trabalho de finalização de curso tinha o título de Perfil de funcionalidade e incapacidade de saúde em indivíduos após a AVE que receberam orientação para praticar atividade física. O objetivo desse trabalho da aluna Débora e colaboradores era descrever o perfil funcional de funcionalidade dos indivíduos após a AVE com incapacidades leves, ou seja, eram indivíduos ali na fase aguda, com velocidade de marcha com média acima de 0,8 ou igual a este valor, né, de 0,8 metros por segundo. E participaram desse trabalho de conclusão de curso 20 indivíduos após a VE. E 58% desses participantes apontaram que preferem atividades ao ar livre e que se assemelham às AVDs, como sentar e levantar, atividades de marcha. 63% apontaram que também preferem exercícios estruturados e orientados por profissionais. E aqui uma diferença é que 79%, 15 participantes, relataram que preferem realizar atividades, né, exercícios em centros de reabilitação. Isso pode ser uma característica dessa população específica por estar na fase aguda, porque nesse estudo participaram indivíduos entre 1 mês no máximo 5 meses após o AVE. E a atividade preferencial novamente descrita foi a caminhada. E uma diferença que esse trabalho pôs e trouxe para nós, para que pudéssemos refletir, é que barreiras como falta de dinheiro, companhia, falta de estímulo, condições climáticas e problemas de saúde são o que esses participantes relataram como possibilidades de barreiras para que a prática se torne efetiva. E por último, em 2021, Bastos, ele realizou um trabalho na unidade de atenção básica à saúde. E o trabalho foi intitulado Preferências de exercícios de indivíduos acometidos pelo acidente vascular cerebral,
de usuários da atenção básica de saúde. E o objetivo principal desse trabalho foi identificar a preferência por exercício físico após o AVE crônico na rede de atenção primária do SUS. E participaram aqui 24 indivíduos com média de 58 anos. E em relação às preferências, 100% dos participantes relataram que gostariam ou que preferem exercícios estruturados e organizados por outra pessoa e a participação em ambientes comunitários, como academias da cidade e centros de reabilitação. Como atividade preferencial, esses indivíduos relataram novamente a caminhada e o fortalecimento muscular. O que a gente vê é que esses trabalhos têm em comum esse apontamento da atividade de caminhada como uma atividade preferencial. E isso pode ser uma característica da população que participou do estudo, que são geralmente populações de uma renda um pouco mais baixa. E a atividade de caminhada é uma atividade mais fácil de realizar, porque não despende um gasto necessariamente financeiro para que esse indivíduo possa realizar. Então, nós podemos concluir que adaptações de programas de atividade física às necessidades e aos desejos de subgrupos, como nós vimos anteriormente, parece ser uma proposta com potencial para modificar hábitos de vida. E dessa forma, conhecer os exercícios preferenciais após o AVE pode ser fundamental para a organização de programas de atividade física. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Só um minutinho. Saiu aqui. Desculpa. E eu gostaria de agradecer primeiramente a professora Aline Alvinciani, que me orientou no meu trabalho durante o meu processo de participação aí de mestrado e doutorado no Neurogroup. Agradecer também a professora Camila Torriani pela oportunidade dada ao nosso grupo de expor esse instrumento de medida, que eu acredito que pode auxiliar muitos profissionais a partir da sua aplicação no direcionamento dos indivíduos para atividades de acordo com o que eles relatam que possam preferir, né? E talvez assim melhorar a prática de atividade física nessa população. E também agradecer às agências de fomento, como a CAPES, a CNPq e a FAPEMIG. E aqui embaixo estão alguns contatos, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou enviar algum questionamento para nós. Muito obrigada novamente e até mais.